Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês O Médico e o Monstro, uma história do século XIX, de 1886, que é considerada aqui um clássico da literatura de terror. É um romance gótico, escrito pelo Robert Louis Stevenson. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, e morreu na ilha de Samoa. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1850 e faleceu aos 44 anos no dia 3 de dezembro de 1894. A história dele é bem interessante, gente, porque ele foi criado por um pai super rígido, autoritário, religioso, que depositava muita esperança no filho, mas o filho já tinha uma condição fraca, ele era muito frágil, ele pega tuberculose. Então o menino, apesar de ter ido estudar direito, né, o pai queria que ele fosse engenheiro, que ele fosse advogado, o menino percebe que não vai dar bem para isso. E ele começa a escrever contos e romances e literatura ainda cursando a faculdade do direito. Ele gostava muito de ler o Edgar Allan Poe e a gente já tem vídeos aqui no canal, né? A gente sabe das histórias macabras desse escritor. Ele é, bem dizer, o pai do romance policial, mas também ali, ó, gostava de circular pelas histórias de terror, as histórias de mistério um pouco góticas. E ele achava muito interessante os livros desse autor. Então ele tem também aquela coisa de reverência, porque como ele foi criado num espaço, num ambiente muito coercitivo, ele queria um pouco assim desfrutar de mais liberdade. E aí ele começa a escrever coisas bem diferentes, bem aventureiras, como A Ilha do Tesouro. Quando ele termina a faculdade de Direito, ele resolve passar uma temporada em Londres. Então ele vai, começa a frequentar ali ambientes literários, conhece muita gente interessante que escreve, que produz, editores, né? E ele também vai conhecer uma moça, né? A Fanny. Ele tem 26 anos e a Fanny tem 36 anos. Ela é casada e ela tem 3 filhos. E ela tá passando uma temporada ali, eles vão se apaixonar, mas ela é casada. Então esse romance não vai dar certo. Ela retorna pro país, eu acho que, se eu não me engano, o marido dela estava nos Estados Unidos, e ela retorna com os filhos para lá. Só que ela chega a passar um colapso, assim, porque ele trai muito ela vê que o relacionamento dos dois já não tá dando certo já faz bastante tempo, e aí ela escreve uma carta para o Robert dizendo que gosta dele e que vai se separar do marido. E o Robert, então, que já tá ali beirando os seus 29 anos, vai até ela. A família toda desaprova, mas ele vai. Ele gosta dela, ele acha ela uma pessoa divertida, engraçada, e aí os dois se casam. Então ele já tá com 30 anos e ela com 40. Ela tinha 3 filhos, né? O caçula tinha falecido de tuberculose, a menina mais velha, ela estava estudando belas artes, então ela não acompanha a família, mas o Lion, que era o outro menino, ele vai morar junto com o casal. E aí eles começam a fazer uma peregrinação. Eles vão viver juntos, se eu não me engano, por 14 anos. O Robert, ele sofria de tuberculose e ela, mesmo sabendo da doença e já tendo perdido um filho para a mesma coisa, ela resolve se dedicar a cuidar dele. Então eles viajam por vários lugares da Europa, eles procuram lugares quentes onde ele possa se restabelecer e viver de uma forma melhor. E eles vão acabar indo para Samoa, para a ilha de Samoa, e é lá que ele vai falecer aos 44 anos de idade. Quando ele morre, a mãe dele ainda é viva. Olha só, a mãe do Robert vai morrer 3 anos depois do falecimento do filho. O pai já tinha falecido. E o pai, olha que interessante, quando o Robert ele resolve que vai ser escritor, ele vai escrever contos, itinerários, falando sobre viagens, o pai fica chocado com as publicações. Por quê? Porque se tratavam de viagens, olha só, os ocupantes do Silverado, o imigrante amador, do Rio Clyde a Sandy Rock, através das planícies. Eram viagens simples,
para uma classe média baixa, e a família do Robert, ela tinha muito dinheiro. Então seus amigos, a família, quando via aquelas publicações, pensava: meu Deus, um menino com tanto potencial, um menino com tanto dinheiro escrevendo aqui umas viagens de classe média. Então a família achava o cúmulo, e o pai ia lá e comprava todos os livros dele sobre aqueles roteiros, né? Então ele ganhava dinheiro através dessas escritas. E aí ele vai começar a escrever histórias de aventura. A gente vai ter aqui a Ilha do Tesouro e em 1886 a gente vai ter O Médico e o Monstro. Já mais uma coisa sombria, que é a história de hoje. Eu vou deixar linkado aqui embaixo tanto o filme, tem vários filmes, tem peças de teatro, tem desenhos, tem muitas coisas que fazem referência a esse livro aqui. Ele fez tanto sucesso no primeiro ano de venda, ele vendeu muito, e já no ano seguinte ele já estava sendo assim dramatizado, apresentado nos palcos da Inglaterra. Eu vou deixar aqui embaixo, então, o acesso à leitura, porque ela já é domínio público. Vou também deixar acesso ao filme, mas eu quero mostrar para vocês essa edição que é da Companhia das Letras. Gente, é para criança, tá? Para literatura infanto-juvenil, mas olha só as ilustrações. E ele tem aqui, ó, As Duas Faces de Londres, ele tem várias informações. Esse livro ele vai contar que o autor, ele não colocava personagens femininas. A maioria das suas histórias tinham personagens masculinos. E ele já começa aqui, ó, falando sobre a porta. Não sei se vai dar para ver aqui que temos uma portinha. É a porta dos fundos da casa do médico Henry Jekyll, que é amicíssimo deste homem que está narrando a história, que é o advogado, o Gabriel John Utterson. E ele começa assim: a história que vou contar encerra um terror incrível, capaz de causar calafrios na espinha e gelar o sangue nas veias. Envolve grande insensatez, louca ambição, feitos macabros e uma criatura que, saindo das profundezas do inferno... E aí o autor já para. Peraí, deixa eu me apresentar. Eu sou o advogado, eu sou o Gabriel e eu sou o amigo do médico que tem essa portinha. E foi lá que entrou um homem muito estranho chamado Hyde. Sabe o que foi que ele fez? Numa madrugada, pelas ruas de Londres, ele tá correndo. E eu já imagino ele curvadinho assim, com uma corcunda, com uma bengalinha assim, correndo, bem feio, rosto horroroso. Ele dá um encontrão numa menina. Imagina uma criança, uma menina pequena, correndo na madrugada pelas ruas de Londres. É estranho, né? O fato é que ela cai e ele, de raiva, pisoteia em cima da menina. Chega ali os pais, aí começa uma conversa e aí, para as coisas resolverem ali, o homem, esse Hyde, que era muito do mal, ele oferece dinheiro. Quanto que o senhor quer para resolver essa situação, para a gente ficar aqui tudo esclarecido, não dar nenhum problema? E aí, então, o pai diz: olha, acho que é justo 100 libras. Esse homem malvadinho, que é o Hyde, ele concorda, tá bom. E ele abre essa portinha, que é os fundos da casa do médico, e ele entra lá, volta com algumas moedas e mais um cheque assinado pelo médico. Olha só que coisa mais estranha, né? Porque esse homem estava entrando dentro da casa do médico e ele tinha a chave dessa porta. Então, o Gabriel, que é o advogado, ele resolve que ele vai investigar isso melhor. Até porque ele é amigo do médico e ele quer saber o que está acontecendo. Será que tem uma pessoa lá hospedada? Será que essa pessoa, ela tá, assim, tramando alguma coisa? Senhor Edward Hyde. Não é fácil descrevê-lo. Tinha uma aparência estranha, desagradável. Nunca me ocorreu detestar tanto o homem que nem sequer conhecia. Ele parecia disforme, porém não sei dizer em que consistia a sua deformidade. Tampouco conseguiria definir seus traços e, contudo, lembro-me muito bem do seu rosto hediondo. Olha só a descrição do personagem. O advogado Gabriel, ele vai ficar assim um pouco preocupado com essa situação e ele resolve procurar um amigo em comum que também conhece o Dr. Jekyll. Então ele vai até esse amigo, olha só que ilustração que bonita. Esse senhor de cabelo branco. Ele vai até esse amigo e aí ele pergunta sobre o Dr. Jekyll. E aí
o médico, que se chama Lennon, ele vai dizer assim: no passado, né, tivemos interesses comuns, porque os dois são médicos. Porém, há mais de 10 anos que não somos ligados. Dr. Jekyll começou a enveredar por um caminho muito esquisito, dedicando-se a baboseiras que, à luz das ciências, não possuem valor nenhum. Sua cabeça é fantasiosa demais. Depois de um tempo, a gente se desentendeu e aí nunca mais eu vi o Dr. Jekyll. O advogado vai embora da casa do médico, mas ele ainda fica com aquela sensação de que algo não está muito certo. E ele resolve ir até a casa do seu amigo, do Dr. Jekyll. Bate a porta, o mordomo abre, pede para o advogado entrar. Ele pergunta se o doutor está. Aí o mordomo diz que vai lá verificar. Antes de ir, o advogado aproveita para sondar o mordomo, né? Olha, eu achei estranho. Outro dia eu vi aqui o senhor Hyde entrando na sala de dissecação do doutor. Ele queria alguma coisa? Aconteceu algo? E aí o mordomo diz: não, ele tem a chave, ele pode entrar, o doutor permite que ele transite por aqui. Ele acha aquela história tudo estranha e aí ele aproveita para dizer para o mordomo: eu não me lembro de ter sido apresentada a esse jovem. Creio que não foi mesmo, responde o mordomo, né? Ele nunca janta aqui. Para falar a verdade, quase nem vem esta parte da casa. Entra e sai pelos laboratórios. Como o Dr. Jekyll não estava em casa, o advogado vai embora. Mas ele vai ser convidado por um jantar e ele vai retornar depois para a casa do médico. Tem outros convidados, todo mundo janta, uma noite agradável. Quando termina o jantar, ele pede para falar a sós com o advogado, com o senhor Gabriel. E aí ele pega e diz assim para ele: olha, eu estou um pouco doente, eu vou deixar aqui com você o meu testamento. Caso aconteça alguma coisa, eu quero que você saiba que quero que você pague os empregados, né, mantenha a casa, e quero que você saiba que toda a minha fortuna vai ficar para o senhor Hyde. Aí o Gabriel vai achar aquilo tudo muito estranho. Como assim? Você vai deixar todo o seu dinheiro, a sua fortuna para esse homem? Aí o médico vai responder: tenho muito carinho pelo pobre Hyde. Ele me contou que vocês se encontraram e temo que ele tenha sido rude com você. Se eu desaparecer de repente, me prometa que defenderá os direitos dele. Não posso fingir que eu vou gostar do Hyde, resmunga o Gabriel, né, saindo pela porta. Não lhe peço tanto, só lhe peço que seja justo e que o ajude. Faça isso por mim quando eu não estiver mais aqui. Aí o advogado dá um suspiro e diz: tá bom, eu prometo. Só que, gente, vai acontecer um assassinato. O Hyde vai pegar uma bengala, que foi até inclusive um presente que o advogado deu para o Jacob, e ele vai matar o Sr. Carroll. Ele era um cidadão, membro do parlamento, conhecido e respeitado por todos. Eles encontraram o homem assassinado, ó, num parque, sentado num banco. Só que tinha uma testemunha, uma moça viu pela janela quando esse senhor Hyde pega a bengala e acaba com o velhinho. Quando soube disso, perguntou o Gabriel ao inspetor, né? Eram cerca de 2 horas da manhã quando a criada me procurou para contar o que havia presenciado. O assassino deve ter fugido muito antes disso, porém a vítima ainda estava lá, na rua, horrivelmente mutilada. A bengala utilizada, embora fosse feita de madeira rara e resistente, partiu-se ao meio sob a pressão dos golpes. Olha aqui, ó, a empregada olhando pela janela e o Sr. Hyde matando o velhinho ali na praça. O assassinato de Sir Danvers Carroll causou comoção não só em Londres, mas em todo o país, e várias instituições ofereceram poupudas recompensas a quem fornecesse pistas que levassem à captura de Edward Hyde. O criminoso, porém, parecia ter sumido da face da terra. Descobriu-se muita coisa sobre seu passado, sua crueldade, sua vida abominável, seus estranhos companheiros e sua violência. Mas seu paradeiro continuava sendo um mistério. Olha só, eles estavam dando até recompensa, ó, para quem desse alguma informação sobre o Sr. Hyde. Gente, nós vamos lendo e aquilo vai assim nos angustiando, pensando: meu Deus, cadê esse homem? O que é que ele fez? Por que ele tá agindo dessa forma? Por que ele é tão cruel? Até que o Gabriel vai receber uma carta do Dr. Jekyll. E nessa carta, gente, olha aqui as ilustrações, ó.
Nessa carta vai ter toda a explicação. Toda a explicação. Vai ter pacotinhos de um pozinho branco, vai ter muitas coisas estranhas. E a gente vai saber que o Dr. Jekyll e que o Edward Hyde são a mesma pessoa. Olha só o que o médico fez. O médico queria descobrir uma fórmula para separar o bem e o mal. Ele sabia que as duas pessoas moravam dentro da gente, que a gente tinha coisinhas ali do mal enraizadas, e ele queria poder agir, responder de forma mal educada, responder de uma forma meio grosseira, agir pelos seus impulsos, pelos seus instintos animalescos, sem prejudicar a imagem do médico querido, do médico saudável, do médico agradável que ajudava todas as pessoas. Quando ele inventa essa fórmula, ele consegue criar uma criatura que é a versão má dele. Ou seja, ele se transformava do bom numa criatura do mal, um pouquinho mais baixinha, arqueada, ruim, as feições assim iam se modificando, porque ele era a própria encarnação do demônio. E aí ele saía nas ruas e ele fazia o que lhe dava na telha. Se a pessoa resbarrava nele, ele empurrava, ele cuspia, ele batia e ele matava. Ele pisoteou uma criança, ele matou um senhorzinho. Então ele fez muitas coisas sob uma nova identidade. Era como se ele pudesse fazer tudo aquilo, que aquilo não tinha nenhuma consequência para ele. Por isso nunca viam os dois juntos. Acontece que o mal, ele vai aumentando, ele vai aflorando cada vez mais. E ele vai sucumbir, ele vai matar o Dr. Jekyll, que é o lado bom. Quando o Dr. Jekyll percebe que não precisa mais da fórmula para o mal aparecer, e aí a gente vai ver isso em outros personagens, como dos quadrinhos do Stan Lee, a gente vai ver lá quando o Incrível Hulk, de raiva, ele já sai de dentro do médico, né? Ele não precisa mais tomar o remédio, basta ele estar com raiva que aquela figura sai. Ou também lá o desenho do Pateta, quando ele tá no trânsito lá, que ele vai se estressando, vai se irritando, e aí também nasce um monstro, o Pateta monstro, né? A gente vai vendo que o mal vai começando a crescer cada vez mais. E o Dr. Jekyll não consegue mais controlar o Hyde, porque o Hyde já está crescendo e se transformando em algo maior. E aí o doutor não tem mais a substância, ele manda encomendar mais pozinhos daquele, ele não encontra, quando o que vem não vem na mesma proporção, não vem na mesma fórmula que a anterior, e ele percebe que seus dias estão contados, que ele vai morrer e que a criatura do mal vai ficar à solta. Eu não podia voltar a ser Jekyll sem tomar a poção, porém não tinha mais a chave dos fundos. Não podia entrar pela porta da frente na pele de Hyde, pois Puro chamaria a polícia. Precisava de ajuda e pensei em Lenion. Fui para um pequeno hotel. Hyde tremia de raiva e desejava ferir todo mundo, mas conseguiu dominar sua fúria e escreveu 2 bilhetes, um para Lionel, outro para Polly, dando-lhe instruções sobre a gaveta. Depois passou o dia inteiro no quarto, roendo as unhas sozinho com seus medos. Ao cair a noite, saiu num carro fechado e percorreu as ruas de Londres. Não consigo escrever na primeira pessoa, pois já não o reconheço como eu. Aquele filho do inferno nada tinha de humano, nada guardava em seu íntimo a não ser medo e ódio. E quando notou que o cocheiro começava a suspeitar de algo, desceu do carro e passou a caminhar, as roupas muito grandes balançando no corpo. Andava depressa, acossado por seus temores, conversando consigo mesmo, esgueirando-se pelas ruas menos movimentadas. Quando recobrei minha verdadeira identidade, o horror de meu velho amigo me afetou de algum modo. Uma nova mudança se operara em mim. Eu já não tinha medo de cadafalso. Era o pavor de ser Hyde que me atormentava. Termino meu relato sob a influência do resto do velho pó. Esta é, portanto, a última vez que Henry Jekyll pode pensar seus próprios pensamentos ou ver seu próprio rosto no espelho. Não posso demorar muito para concluí-lo, pois se o encontrar, Hyde por certo o destruirá. Daqui a meia hora, quando voltarei a ser aquela criatura hedionda, e dessa vez para sempre, porque ele não tem mais o remédio, a substância para poder voltar a ser o médico, né? Tudo estará perdido. Hyde morrerá na forca ou terá coragem de cometer suicídio? Só Deus sabe, e eu não me importo.
Esta é a hora da minha morte, e o que há de ocorrer depois disso diz respeito a outra pessoa e não a mim. Aqui, portanto, deposito minha pena e selo minha confissão. A vida daquele infeliz Henry Jekyll chegou ao fim. Então o Dr. Jekyll morre porque ele não tem como reviver mais, já que a substância, a fórmula, aquela do pozinho, ele não encontrou. E aí o Hyde, quando assume a identidade, quando ele desabrocha de novo, ele comete suicídio. Então assim que termina a história, O Médico e o Monstro. Agora vocês imaginem essa história lá no século XIX, né? Todo mundo ficou assim maravilhado com a escrita do Robert Louis Stevenson. As pessoas adoraram, gostaram, comentaram, assim. Foi um romance que surpreendeu. Este livro, ele ainda vai trazer algumas informações, ó, imagens, fatos sobre o nosso escritor. Vai ainda trazer aqui a luta entre o bem e o mal, então o que fala na mitologia, em outras histórias, no cinema. Gente, é um livro muito interessante, tem muita coisa aqui. É literatura infanto-juvenil, mas eu acho que cabe muito bem para o público adulto, porque aqui é a questão de sempre, o embate de sempre, né? As coisas entre a moralidade, o que se pode, o que não pode se fazer numa sociedade, para que todo mundo viva em paz, né? Todo mundo viva com tranquilidade os seus direitos e os seus deveres. Então fica a minha dica para esse final de semana, espero que vocês tenham gostado de relembrar a história O Médico e o Monstro, e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!